Oi, gente. Meu nome é Bruna Carvalho, sou uma das estagiárias que está trabalhando junto com o professor de vocês, o Alex Rios, ajudando ele a desenvolver algumas aulas para vocês. Então vamos lá, falar do conteúdo de hoje, que é táticas de jogo e a evolução dos esquemas táticos. Então, primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de atividades físicas, aquelas que precisam apenas do nosso desempenho individual, como a natação e as lutas, aquelas que dependem apenas do nosso treinamento individual, qualquer tipo de prática que precise apenas do seu rendimento ou da sua exclusiva participação, como eu fui citar, natação e lutas. E nós temos as modalidades esportivas coletivas, que são aquelas que precisam de duas ou mais pessoas que se enfrentam em duas equipes diferentes. Dá para citar vários exemplos, né, alguns mais comuns no Brasil, como futebol, vôlei, basquete. E existem aquelas práticas que são mais comuns fora do Brasil, como futebol americano, rugby, beisebol, entre outros. Então, dando continuidade, nós agora vamos tentar diferenciar um pouquinho essa questão dos jogos anárquicos e a descentração. Então, esses jogos anárquicos, como que a gente pode diferenciar eles da descentração? Os jogos anárquicos, eles são dados por jogos mais desorganizados, eles não, como é que eu posso dizer? Eles não utilizam todo aquele espaço dentro do campo, como no rugby mesmo, um exemplo claro pra gente, onde a partida é toda dada em volta da bola ali, né? Então a gente fica cercando ela, todo o jogo é próximo da bola. Você não vê jogadores espalhados pelo campo, diferente do futebol, onde eles buscam explorar bastante assim os pontos do campo, percorrendo a todo momento, mesmo quando não estão com a bola, eles estão posicionados em algumas áreas do campo esperando um cruzamento, um passe para poder avançar. E também, por ser um pouco mais desorganizado, eles não têm táticas muito claras nesse sentido. Então, um jogador não se afasta tanto dos outros, né, para poder fazer a marcação avanço. Eles estão sempre muito próximos, pois o objetivo deles é estar com a bola. E outra coisa, né, que a gente pode citar, já foi dito, é a disposição do campo, que é completamente diferente nos jogos anárquicos dos jogos que vieram depois, que são mais descentralizados, que ocupam espaços mais divididos, utilizam algumas táticas assim que aproveitam mais o espaço no campo. Então, quando a gente fala assim de sistema tático, nós vamos botar assim no sentido literal. Sistema significa conjunto de procedimentos lógicos que determina uma atividade, e tático é o conjunto dos meios que se empregam para conseguir um fim. Então, o sistema tático seria a junção dessas duas palavras, que são os meios que a equipe escolhe para poder atingir um objetivo, que nesse caso é a vitória. Então, existem dois tipos de tática mais claras, assim, as comuns, que é a tática defensiva e a tática ofensiva. Então, a diferença está mais no objetivo do jogo ali naquele dado momento. Pode ser que você utilize a tática ofensiva todos os jogos, ou só naquele jogo, ou por algum momento daquele jogo. Isso vai variar com a estratégia do time. Vai variar e também com o esporte que a pessoa está praticando. Alguns técnicos adotam diferentes tipos de tática e às vezes eles vão mesclar as duas. Então, primeiramente o posicionamento. Geralmente, vamos colocar aí como um exemplo, o futebol, geralmente a gente vai ter uma marcação mais acirrada se for uma tática mais ofensiva, aquela que a gente está necessitando marcar um gol, marcar aquele ponto, e nós vamos à frente para fazer aquela marcação ali acirrada, mais à frente da linha do meio do campo, diferente da tática defensiva que geralmente está mais atrás. Aí está no objetivo, obviamente, a defensiva vai estar mais recuada no sentido de impedir, né, incapacitar o time adversário de avançar sobre o seu campo e marcar pontos. E no caso vai variar bastante, porque tem alguns jogos, algumas práticas esportivas que necessitam de marcar pontos, por exemplo, o vôlei mesmo. Então você necessita ter algumas táticas ofensivas para marcar pontos, pois não adianta você ficar o tempo todo na defensiva, mas isso vai variar de acordo com a formação dos jogadores. O bloqueio vai ser de quantas pessoas? Uma pessoa? Duas? Três? Isso vai variar dentro da tática do time em relação a ser ofensivo ou defensivo. Vamos lá. Aí tem alguns esquemas, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o do futsal,
que aqui mostra o avanço do time e nós temos as posições responsáveis por cada ponto da quadra e no momento eles têm aqui uma estratégia de rotação da bola. Então aqui o ala vai passar para o fixo passa para o próximo ala e o ala passa para o pivô. Esse é um esquema, né? Nós temos aqui um tipo de estratégia que é 2-2, 2 atrás e 2 à frente. Poderia ser 3 atrás e 1 na frente, entendeu? Isso vai variar de acordo com o objetivo da equipe e com as habilidades dos participantes da atividade ali ou da própria equipe profissional. Aí também aqui tem um outro exemplo para vocês, que é o esquema do vôlei. Quando a gente está falando de vôlei, depende muito se você é iniciante ou se você é profissional. Então nós temos algumas formações de jogo aqui. A mais comum para iniciante geralmente é o sistema W. E nesse esquema, né, fica realmente semelhante a uma letra W, né, por isso o nome. E uma dessas pessoas, geralmente o levantador, vai estar mais próximo da rede para poder fazer o levantamento para um dos pontos que vai abrir para fazer assim o ataque, né, efetuar o ataque. Aí temos o sistema com 4 pessoas, né, apenas 4 pessoas ali na linha de fundo. E o sistema com 3 pessoas na linha de fundo para fazer recepção. Então, mas isso vai variar de acordo com a equipe, com os objetivos dela ali no momento, com assim o nível dela, né? E o sistema com 3 é o mais complexo, né? São menos pessoas cobrindo uma área maior. Então a gente tem que conhecer o time, saber a habilidade de cada um. E o que a gente pode resumir dessas táticas, né? Isso que a gente viu hoje. É que nós temos que levar em consideração muitas coisas, o objetivo da equipe, a habilidade, o desempenho da equipe como um todo e também de forma individual, e principalmente conhecer o adversário para poder escolher a melhor tática, pode ser naquele momento ou não. Existem as pessoas, né, as equipes que abordam, utilizam táticas em todos os jogos, em todas as partidas, mas vão existir aquelas pessoas que, se souberem todas as táticas e estratégias, vão saber ler e contra-atacar melhor. Ok, gente? É essa aula. E não se esqueçam de fazer a atividade que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E é isso, gente. Valeu!